Você não caiu neste vídeo por acaso. Existe gente que está sorrindo para você por fora, mas por dentro torce pela sua queda. Existe palavra que foi lançada contra o seu nome. Existe injustiça acontecendo em silêncio. E talvez você esteja cansado de explicar, cansado de se defender, cansado de lutar sozinho. Hoje, nós vamos entrar na presença de Deus com a força do Salmo 7, porque esse salmo não é poesia, é sentença. Ele é o grito de quem foi perseguido sem motivo e decidiu parar de brigar com as próprias mãos para deixar o céu falar. Então, antes de continuar, faz uma coisa. Escreve o seu nome nos comentários e coloca também o nome de alguém que você ama e precisa de livramento. E se você ainda não é inscrito, se inscreve agora, porque aqui não é só oração bonita. É refúgio diário, é direção, é cura, é justiça. Fica até o fim, porque eu vou te conduzir numa oração que não apenas acalma, ela confronta o mal, quebra acusações e devolve paz ao coração ferido. Respira fundo e vem comigo, porque quando Deus se levanta, nenhuma injustiça permanece de pé. E hoje o Senhor vai se levantar por você. Senhor meu Deus, em Ti eu confio. Salva-me e livra-me de todos os que me perseguem. Eu repito essas palavras como Davi repetiu, não como quem lê um verso, mas como quem está sufocando por dentro e precisa de socorro do alto. Pai, eu chego diante da Tua presença com a alma marcada por ataques invisíveis e acusações que tentaram me reduzir. Há lutas que ninguém viu, conversas que eu não ouvi, mas senti o peso, julgamentos que eu não mereci, portas que se fecharam por mentiras, amizades que esfriaram por maldade. E mesmo assim eu estou aqui, Deus, não para pedir vingança, mas para pedir justiça. Porque quando a justiça dos homens falha, a Tua justiça continua viva. Quando as pessoas me apontam, o Senhor me sonda. Quando tentam manchar meu nome, o Senhor conhece minha integridade. Então eu te peço, livra-me de todo perseguidor, de toda trama oculta, de toda língua que se levantou sem verdade. Que nenhuma acusação encontre lugar, que nenhuma seta espiritual me alcance. Que o Senhor seja meu abrigo, meu escudo, minha fortaleza, e que a Tua presença me guarde por dentro e por fora, enquanto eu descanso em Ti. Pai, o Salmo 7 declara que o Senhor é justo juiz, e eu preciso que o céu julgue a minha causa. Se há em mim algo que precisa ser corrigido, mostra e limpa, porque eu não quero caminhar com culpa escondida. Mas se eu estou sendo alvo de injustiça, se estou sendo ferido por mentiras, se estão cavando covas para mim, então levanta-te com poder. Expõe intenções, revela o que foi feito no escuro, desarma armadilhas, quebra alianças maldosas e cala toda voz que se levantou contra o Teu Filho. Deus, existe gente que me abraçou com punhal escondido, existe palavra doce com veneno por trás, existe sorriso que esconde inveja e eu não quero viver desconfiando de todos, eu quero viver em paz. Então, me dá discernimento sem paranoia, sabedoria sem medo e um coração firme sem amargura. Que o mal não encontre raiz em mim. Que eu não devolva na mesma moeda. Que eu não me perca tentando provar algo para homens. Eu entrego minha reputação nas Tuas mãos. Entrego meu futuro nas Tuas mãos. Entrego minha defesa nas Tuas mãos. E eu declaro, o Senhor é meu advogado. O Senhor é minha justiça. O Senhor é meu escudo. E ninguém poderá tocar naquilo que o Senhor decidiu proteger. Senhor, eu oro para que se cumpra a verdade do Teu salmo, que quem cavou o poço caia na própria cova, que quem armou o laço seja preso pelo próprio engano, que todo plano feito para me derrubar volte vazio. Não permita, Deus, que o ímpio prospere em cima da dor do justo. Não permita que a mentira vire rotina e a injustiça vire normalidade. Levanta a Tua mão e mostra que ainda existe Deus que governa, Deus que vê, Deus que pesa corações. Eu peço um agir visível.
Restaura meu nome onde foi distorcido, abre portas que foram fechadas por calúnia, traz de volta oportunidades que me roubaram por inveja e dá testemunho ao meu favor de um jeito que ninguém consiga negar. E enquanto o Senhor trabalha do lado de fora, cura por dentro. Cura o cansaço que ninguém percebe, cura a ansiedade que acorda comigo, cura o aperto no peito que eu escondo sorrindo, cura a tristeza que parece injusta demais para carregar. Eu recebo teu cuidado, teu abraço e tua força. Eu declaro que minha alma não será devorada como presa, porque o Senhor me guarda. Eu declaro que minha casa não será atingida, porque o Senhor é meu escudo. Eu declaro que eu não vou parar no meio do caminho, porque o Senhor está comigo. E agora, Deus, derrama renovo. Eu não quero apenas sobreviver, eu quero voltar a viver. Eu preciso de óleo fresco na minha mente, de paz no meu espírito, de coragem no meu coração. Unge minha cabeça, Senhor, como quem marca um recomeço. Lava meu interior de toda a sujeira que a injustiça tentou colocar. Tira de mim o gosto amargo das calúnias e coloca em mim a doçura da tua presença. Que o Senhor transforme perseguição em promoção, lágrima em testemunho, humilhação em honra. Que eu seja tão fortalecido que até quem me atacou perceba que eu fui sustentado por Deus. E eu te peço, guarda minha boca para eu não pecar na dor. Guarda meus passos para eu não cair em armadilhas. Guarda meus olhos para eu não invejar quem me feriu. E guarda meu coração para eu não endurecer. Eu quero seguir leve, mas firme. Eu quero ser bom, mas não ingênuo. Eu quero perdoar, mas sem permitir que o mal continue. Então me guia, Senhor, com tua sabedoria, com teu espírito, com tua paz. E que a partir de hoje, todo ciclo de perseguição se quebre. Toda palavra lançada contra mim perca força. Toda opressão espiritual seja desfeita. E que a tua justiça seja como o sol ao meio-dia, clara, forte, inegociável. Senhor meu Deus, eu termino esta oração como Davi terminou. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça. Eu louvo antes mesmo de ver, porque eu sei que o céu já se moveu. Eu louvo porque o Senhor não abandona quem confia. Eu louvo porque a tua justiça não se atrasa. Ela chega no tempo certo e do jeito certo. Então, Pai, sela esta oração com proteção sobre quem está ouvindo agora. Que toda pessoa que chegou aqui ferida seja alcançada por paz. Que toda pessoa que chegou aqui cansada seja renovada por força. Que toda pessoa que chegou aqui com medo seja coberta por coragem. E eu declaro, nenhuma arma forjada prosperará, nenhuma língua prevalecerá, nenhum plano oculto se sustentará, porque o Senhor é o justo juiz e o defensor dos seus. E se essa oração tocou você, escreve agora nos comentários: Deus é o meu justo juiz. Compartilha com alguém que está sendo perseguido, atacado, humilhado e não sabe como reagir. E se ainda não é inscrito, se inscreve agora, porque todos os dias a gente se reúne aqui para orar com fé, com verdade e com amor. Fica com Deus e descansa. Quando Ele se levanta, nenhuma injustiça fica de pé. Antes de encerrar, eu preciso falar com você que ainda sente o coração apertado mesmo depois de orar. Porque existem feridas que não cicatrizam só com palavras, elas precisam de tempo na presença. E talvez você esteja aqui pensando, eu já orei, já confiei, já esperei, mas nada mudou. E é exatamente por isso que você não pode sair agora. Porque o agir de Deus muitas vezes não começa no barulho, começa no silêncio. Ele começa alinhando o teu interior, fortalecendo o teu espírito, limpando a tua visão, para depois mudar o cenário ao redor. Deus não ignora o tempo da espera. Ele usa esse tempo para te amadurecer, te proteger e te posicionar. Aquilo que hoje parece demora, amanhã vai ser livramento. Aquilo que hoje dói, amanhã vai ser testemunho. Então não abandone a fé no meio do processo. Não solte a mão de Deus quando você ainda não viu a resposta, porque é exatamente aí que Ele está trabalhando de forma mais profunda. Fica mais um pouco,
porque o céu ainda está falando com você agora. Senhor meu Deus, visita agora o coração cansado, aquele que confiou e mesmo assim foi ferido, aquele que foi fiel e mesmo assim foi atacado. Há pessoas que estão ouvindo esta oração e carregam um peso antigo, um trauma que nunca foi tratado, uma injustiça que nunca foi reparada. Pai, entra nesses lugares escondidos da alma, toca onde ninguém nunca tocou, cura o que foi ignorado, restaura o que foi quebrado no silêncio. Retira o espírito de medo, de autoproteção excessiva, de desconfiança constante e devolve a capacidade de viver em paz. Que a pessoa não precise mais andar armada emocionalmente, esperando o próximo ataque. Que ela descanse na certeza de que o Senhor está à frente. Que a mente que estava em guerra encontre descanso, que o coração que estava endurecido volte a sentir, que a fé que estava fraca seja reacendida agora, porque quando o Senhor cura por dentro, o inimigo perde acesso. Quando o Senhor fortalece o interior, nenhuma perseguição consegue permanecer. Pai, eu oro também por quem se calou demais, por quem engoliu palavras, suportou humilhações, aceitou injustiças para não perder pessoas, posições ou relacionamentos. Senhor, devolve dignidade. Ensina essa pessoa a se posicionar sem perder a essência, a dizer não sem culpa, a estabelecer limites sem se sentir egoísta. Porque bondade não é permissão para abuso. Amor não é aceitar desrespeito. E humildade não é se anular. Da sabedoria para caminhar com equilíbrio, firmeza e paz. Que ela não precise mais se explicar para quem nunca quis entender. Que ela não precise mais provar quem é para quem já decidiu julgar. Que ela viva leve, guiada pela tua verdade, protegida pela tua mão. E se houver decisões difíceis à frente, que o Senhor vá adiante, abrindo portas certas e fechando caminhos que parecem bons, mas não são. Livra-nos de atalhos que custam a alma. Livra-nos de alianças que drenam a vida. Conduz-nos por caminhos de paz, mesmo quando isso exige coragem. Senhor, fortalece agora quem pensa em desistir, quem acorda cansado, quem dorme com a mente acelerada, quem sente que está lutando há tempo demais sem resultado visível. Sussurra no coração dessa pessoa agora: eu estou contigo. Que ela sinta a tua presença de forma real, palpável, consoladora. Que o Senhor a envolva como um pai envolve um filho ferido. Que ela saiba que não está atrasada, não está esquecida, não está fora do propósito. Está em processo, e processo dói, mas também prepara. O Senhor não desperdiça lágrimas. O Senhor não ignora clamor sincero. O Senhor não abandona quem confia até o fim. Então renova as forças, ajusta os pensamentos, realinha as emoções e traz esperança nova. Esperança que não depende das circunstâncias, mas da certeza de quem Deus é, porque quando tudo falha, Ele permanece fiel. E eu declaro sobre a sua vida: este ciclo de perseguição está se encerrando, este tempo de ataques ocultos está chegando ao fim. Deus está mudando ambientes, afastando pessoas, revelando intenções e reposicionando você em lugares mais seguros. Lugares onde sua paz será respeitada, sua presença será valorizada e seu coração poderá descansar. Não tenha medo das mudanças. Algumas despedidas são respostas de oração. Alguns afastamentos são livramentos disfarçados. Confie no cuidado de Deus mesmo quando não entende o caminho. Ele sabe exatamente onde está te levando. E quando você olhar para trás, vai perceber que foi guardado em momentos que nem imaginava. O justo juiz já se levantou. O céu já entrou na causa. Agora é tempo de permanecer firme, em paz e confiante. Se esta continuação falou com você, escreve nos comentários: eu confio no agir de Deus. Isso não é apenas um comentário, é uma declaração espiritual.
Compartilhe este vídeo com alguém que está cansado de lutar sozinho. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora e ative o sininho, porque aqui nós oramos juntos todos os dias, fortalecendo a fé, curando o coração e caminhando debaixo da justiça e do cuidado de Deus. Fica em paz, descansa, o Senhor está no controle e nada do que te feriu ficará sem resposta. Permanece comigo mais um pouco, porque ainda há algo que Deus quer alinhar dentro de você. Existem batalhas que não são vencidas no grito, mas na constância. E talvez o maior ataque que você enfrentou não foi de pessoas, foi o desgaste. O inimigo tentou te cansar, te confundir, te fazer duvidar do teu valor e da tua fé. Tentou te convencer de que você estava exagerando, de que não era tudo isso, de que era melhor se calar para evitar mais dor. Mas hoje, o Senhor te chama de volta para o centro. Ele te lembra que você não enlouqueceu, não foi fraco, não foi sensível demais. Você apenas sentiu o que era injusto. E Deus honra quem sente, quem sofre, quem não endurece o coração. Ficar de pé depois de tanta pressão já é uma vitória. Então, não diminua o que você atravessou. O céu viu cada noite mal dormida, cada pensamento pesado, cada lágrima contida. Nada foi desperdiçado. Tudo está sendo transformado em força, maturidade e autoridade espiritual. Senhor meu Deus, eu coloco diante de Ti agora os pensamentos dessa pessoa. Porque muitas vezes a guerra mais intensa acontece na mente. Pensamentos repetitivos, lembranças dolorosas, conversas que se repetem como ecos, cenas que voltam sem pedir permissão. Pai, entra agora com Tua paz. Cala as vozes que acusam, silencia as memórias que machucam, desmonta os cenários que não existem mais, que a mente seja lavada pela verdade e não mais contaminada pela dor. Onde houve confusão, estabelece clareza. Onde houve medo, estabelece segurança. Onde houve autocobrança excessiva, estabelece descanso. Que essa pessoa não viva mais tentando se justificar internamente. Que ela se permita respirar, viver o presente e confiar no futuro. Porque o Senhor não nos chamou para sobreviver em alerta, mas para viver em paz sob o Teu cuidado. Pai, ensina também a fechar ciclos sem culpa. Nem toda despedida é derrota, nem todo fim é fracasso. Às vezes, é apenas Deus retirando você de ambientes que já cumpriram o propósito. Há lugares que te formaram, mas não podem te sustentar. Há pessoas que caminharam com você em uma estação, mas não foram feitas para a próxima. E insistir nisso só prolonga a dor. Então, dá coragem para soltar o que pesa, para deixar ir o que machuca, para não se prender ao que Deus já encerrou. Que essa pessoa não confunda insistência com fidelidade. Fidelidade é permanecer onde Deus está, não onde o sofrimento é constante. Que ela tenha discernimento para reconhecer novos começos e humildade para aceitar mudanças. Porque onde Deus conduz, há vida, há crescimento e há paz. Senhor, fortalece agora a identidade de quem foi ferido. Muitas perseguições não começaram por erro, mas por destaque. Não foi fraqueza, foi luz. Não foi falha, foi potencial. E o inimigo sempre tenta apagar quem carrega propósito. Então restaura a visão que essa pessoa tem de si mesma. Que ela volte a se enxergar com dignidade, com valor, com esperança. Que ela não se defina pelo que disseram, pelo que fizeram, pelo que tentaram destruir. Que ela se veja como o Senhor a vê, amada, guardada, escolhida. Que cada rótulo imposto caia por terra. Que toda palavra negativa perca força. Que a verdade de Deus seja mais alta do que qualquer opinião humana. Porque quando a identidade é restaurada, a perseguição perde o poder. E eu declaro algo sobre você agora. Você não vai sair dessa menor. Você vai sair mais inteiro, mais consciente, mais firme, mais alinhado. O que tentou te quebrar vai te estruturar. O que tentou te calar vai te dar voz.
O que tentou te confundir vai te trazer clareza. Deus está usando até a dor como ferramenta de lapidação. E quando esse processo terminar, você vai perceber que não perdeu tempo, ganhou profundidade. Não perdeu força, ganhou maturidade. Não perdeu pessoas, ganhou direção. Então confia, mesmo que ainda doa, mesmo que ainda não faça sentido. O céu não erra o tempo, Deus não falha no cuidado, e quem confia até o fim nunca fica sem resposta. Se você sente que esta oração está falando exatamente com a sua história, permanece firme. Escreve nos comentários: Deus está cuidando de mim. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. E se ainda não é inscrito, se inscreve agora, porque aqui nós caminhamos juntos dia após dia, fortalecendo a fé, curando a alma e aprendendo a descansar no Deus que julga com justiça e ama com profundidade. Não saia daqui sem levar isso no coração. Você não está só, você não foi esquecido e você não será derrotado. Deus continua no controle. Fica só mais um pouco, porque existe um descanso que só vem quando a alma entende que não precisa mais se defender. Talvez você tenha passado tempo demais tentando explicar quem você é, tentando provar sua intenção, tentando convencer pessoas que já tinham decidido não ouvir. Isso cansa, isso adoece, isso rouba a leveza. E hoje Deus te chama para um lugar diferente, o lugar do silêncio seguro. Não o silêncio da omissão, mas o silêncio de quem confia. O silêncio de quem sabe que não precisa gritar, porque o céu já ouviu. O silêncio de quem entrega a própria história nas mãos de um Deus que escreve melhor do que qualquer narrativa humana. Você não precisa vencer debates, você precisa permanecer inteiro. Não precisa convencer, precisa continuar fiel. Porque quem anda com Deus não perde tempo se explicando para quem só quer acusar. Deus conhece a verdade completa, inclusive a parte que você não conseguiu dizer. Senhor, meu Deus, ensina agora essa pessoa a descansar sem culpa, a dormir sem medo, a acordar sem peso. Que ela não carregue mais o fardo de estar sempre em alerta, esperando o próximo ataque, a próxima decepção, a próxima palavra atravessada. Que o Senhor seja a sentinela do coração dela. Que enquanto ela dorme, o Senhor vigie. Que enquanto ela se cala, o Senhor fale. Que enquanto ela descansa, o Senhor trabalhe. Porque a tua palavra diz que é inútil levantar cedo e dormir tarde, se não for o Senhor quem edifica. Então edifica agora o interior. Organiza as emoções bagunçadas, realinha os sentimentos confusos, traz paz onde houve turbulência. Que a confiança volte a habitar o coração, não uma confiança ingênua nos homens, mas uma confiança profunda em ti. Pai, eu oro também por quem perdeu a alegria no caminho. Pessoas que continuam firmes por fora, mas por dentro estão esgotadas. Que sorriem para não preocupar ninguém, mas choram sozinhas. Que ajudam a todos, mas não se sentem ajudadas. Senhor, visita agora esse lugar escondido da alma. Restaura a alegria simples, o prazer de viver, a leveza de acordar sem medo do dia. Que essa pessoa volte a sentir vontade de sonhar, de planejar, de esperar coisas boas. Que ela não se torne fria por causa das feridas. Que não se torne dura por causa das decepções. Que o amor não seja sufocado pela dor. Cura, Senhor, antes que o cansaço vire desistência. Sopra vida onde o desânimo tentou se instalar. Deus, eu coloco diante de Ti as decisões que essa pessoa precisa tomar e não sabe como. Caminhos que se bifurcam, escolhas que parecem todas difíceis, passos que exigem coragem. Que o Senhor vá à frente, fechando portas que parecem boas, mas escondem dor, e abrindo portas que talvez assustem, mas conduzem à vida. Que ela não escolha pelo medo, nem pela pressão, nem pela carência. Que escolha pela paz, porque a tua paz é sinal de direção. Onde há confusão constante, o Senhor não está.
Onde há paz, mesmo com desafios, ali o Senhor conduz. Então guia com clareza, confirma com serenidade e livra de decisões que custariam caro no futuro. E eu declaro algo poderoso sobre você agora. Este não é o fim da sua história. É um ponto de virada. Deus está usando tudo o que você viveu para te levar a um nível mais profundo de maturidade, discernimento e força espiritual. Você não será mais manipulado com facilidade, não será mais confundido com palavras vazias, não será mais drenado por ambientes tóxicos. Você está sendo preparado para uma fase mais estável, mais saudável, mais alinhada com quem você realmente é. Uma fase onde a paz será prioridade, a verdade será fundamento e Deus será o centro. Não tenha medo de quem você está se tornando. Essa versão mais consciente não é fria, é sábia, não é distante, é protegida, não é fraca, é firme. Se você sente que Deus está tratando áreas profundas da sua vida através desta oração, não ignora isso. Escreve nos comentários: eu escolho confiar e descansar. Compartilha este vídeo com alguém que está carregando mais peso do que consegue. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora. Aqui nós não apenas oramos, nós caminhamos juntos, passo a passo, aprendendo a viver debaixo do cuidado de um Deus que ama, protege, corrige e sustenta. Continua firme, continua em fé. O que Deus está construindo em você agora, ninguém vai conseguir destruir depois. Continua aqui comigo, porque agora Deus quer tratar algo ainda mais profundo. O medo de ser ferido de novo. Depois de tantas decepções, o coração aprende a se fechar como defesa. A alma cria muros, a confiança fica seletiva, o amor fica cauteloso. E isso é compreensível, mas não é o destino final. Deus não te chamou para viver protegido por paredes emocionais. Ele te chamou para viver guardado pela presença. Existe uma diferença enorme entre se fechar por trauma e descansar por fé. Hoje, o Senhor começa a te ensinar a viver leve sem ser vulnerável demais, a amar sem se perder, a confiar sem se expor ao perigo. Você não precisa mais endurecer para sobreviver. O próprio Deus está te ensinando a caminhar com discernimento, com limites saudáveis e com paz no coração. Senhor, meu Deus, toca agora na raiz do medo que se instalou depois da dor. Medo de confiar, medo de se abrir, medo de tentar de novo, medo de criar expectativa. Pai, eu te peço, arranca esse medo sem arrancar a sensibilidade. Cura sem endurecer, fortalece sem afastar. Que essa pessoa não se transforme em alguém que ela nunca foi só para não sofrer. Que ela não perca a doçura por causa da maldade alheia. Que não perca a fé por causa da injustiça. Que não perca a capacidade de amar por causa de quem feriu. Protege o coração dela, mas mantém o coração vivo. Porque um coração vivo sente, aprende, amadurece e vence. Pai, existe também o medo de errar outra vez, de escolher errado, de confiar em quem não devia, de entrar em caminhos que levam à dor. Senhor, substitui esse medo por sabedoria. Que cada passo seja guiado, que cada decisão seja acompanhada pela tua paz. Que essa pessoa não se mova mais pela ansiedade nem pela carência. Que ela aprenda a esperar sinais claros, confirmações tranquilas, portas que se abrem sem forçar. Ensina a ouvir o teu espírito acima das próprias emoções, porque quando o Senhor guia, mesmo os caminhos difíceis levam a crescimento e não a destruição. Deus, eu oro também pela restauração da esperança. Esperança que foi sendo corroída aos poucos, não por uma grande queda, mas por pequenas frustrações acumuladas, expectativas quebradas, promessas não cumpridas, sonhos adiados. Pai, reacende essa chama agora. Não uma esperança ingênua, mas uma esperança madura. Esperança que sabe esperar. Esperança que confia mesmo sem sinais imediatos. Esperança que não depende das pessoas, mas do caráter de Deus.
Que essa pessoa volte a acreditar que coisas boas ainda podem acontecer. Que ela volte a acreditar que novos começos são possíveis, que portas certas ainda se abrirão, que relacionamentos saudáveis ainda existirão, que a vida ainda pode surpreender de forma positiva. E eu declaro algo sobre você com autoridade espiritual. Você não foi quebrado, você foi moldado. O fogo não te destruiu, te purificou. A pressão não te esmagou, te fortaleceu. O silêncio não te anulou, te amadureceu. Deus estava presente em cada fase, mesmo quando parecia distante. E agora começa um tempo em que você vai perceber frutos do processo. Paz, onde antes havia confusão. Clareza, onde antes havia dúvida. Segurança, onde antes havia medo. Não será tudo de uma vez, mas será constante. E isso é ainda mais poderoso. Se você sente que esta oração está alcançando áreas profundas da sua vida, permanece firme até o fim. Escreve nos comentários: meu coração está sendo restaurado. Compartilha este vídeo com alguém que precisa voltar a ter esperança. E se ainda não é inscrito, se inscreve agora, porque aqui nós seguimos juntos, crescendo em fé, maturidade e paz. Não desista agora. O que Deus está fazendo em você é mais profundo do que parece e mais bonito do que você imagina. Senhor meu Deus, chegamos ao fim desta oração não como quem termina uma palavra, mas como quem entrega a própria história nas tuas mãos. Tudo o que foi dito aqui nasceu de um coração cansado, ferido, mas confiante. E agora, Pai, eu coloco diante de Ti cada pessoa que permaneceu até este momento, porque quem fica até o fim não está buscando entretenimento, está buscando resposta, cura, direção e descanso. Sela esta oração no coração de quem ouviu com atenção. Que nenhuma palavra caia por terra. Que tudo o que foi alinhado aqui continue ecoando durante o dia, durante a noite, nos momentos de silêncio e nas horas de decisão. Que o Senhor cubra essa vida com teu escudo, guarde seus passos, proteja sua mente e fortaleça seu espírito. Que toda injustiça que tentou permanecer seja desfeita. Que todo ciclo de perseguição seja encerrado. Que toda acusação perca força. Que toda dor antiga seja curada com ternura. Pai, eu declaro que começa agora um tempo novo. Um tempo de paz sem culpa, de descanso sem medo, de avanço sem opressão. Que essa pessoa não volte a carregar pesos que não são dela. Que ela não volte a aceitar menos do que merece viver. Que ela caminhe com a certeza de que não está só, de que é guardada, de que é amada e de que é defendida pelo Deus justo juiz. Que o Senhor vá à frente, abrindo caminhos, alinhando ambientes, afastando pessoas erradas e trazendo conexões saudáveis. Que o que foi perdido seja restaurado de forma ainda melhor. Que a honra venha no lugar da vergonha, que o louvor substitua o choro, que a confiança volte a habitar o coração. E agora, antes de encerrar, eu quero falar diretamente com você. Se esta oração tocou o seu coração, não deixe isso só aqui. Escreva nos comentários: Deus é o meu justo juiz. Essa declaração é mais do que palavras, é fé sendo liberada. Compartilhe este vídeo com alguém que está vivendo perseguição, injustiça ou cansaço emocional. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora e ative o sininho. Porque todos os dias nós nos reunimos aqui para orar, fortalecer a fé e caminhar juntos debaixo do cuidado de Deus. Que a paz do Senhor te envolva, que a justiça do céu te defenda e que o amor de Deus te sustente. Descansa, o Senhor já se levantou por você.